Hoje nós vamos falar de um ponto muito importante na estrutura de um roteiro. Oi, eu sou a Carol Santoyan e o tema do vídeo de hoje é o midpoint. Nós vamos analisar como o midpoint se aplica em Garota Exemplar. Como vocês sabem, neste canal promessa é dívida e hoje eu estou aqui para analisar com vocês esse grande ponto de virada de Garota Exemplar que se localiza exatamente no midpoint. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, das duas uma. Ou você não viu o filme de Garota Exemplar, então vai ter spoilers aqui nesse filme porque eu vou contar bem sobre o twist que dá ali no meio do filme. Ou dois, você não assistiu ao meu primeiro vídeo sobre Garota Exemplar, eu vou deixar aqui nos cards, que eu analiso os primeiros 5 minutos e eu prometo pra vocês voltar aqui, o que eu estou fazendo agora, e analisar o midpoint. E é muito provável que se você está aqui, não assistiu ao vídeo, o primeiro vídeo lá, pode ser que você também não seja inscrito neste canal, não recebe as minhas notificações. E eu também sei, gente, infelizmente acontece muito aqui tem gente que vem, dá uma olhada nos vídeos, assiste e não se inscreve, aí não sabe quando tem vídeo novo, é uma loucura. Então se inscreva aqui neste canal, porque nós temos vídeos toda semana, 2 vezes por semana, sempre sobre narrativa audiovisual. Se você é inscrito, confira se você tá com o sininho aí ativado. E é isso, gente, porque vocês passam aqui, vocês acham que eu não vejo? Mas eu vejo que tem gente que tá assistindo e não está inscrito. Tô de olho. A proposta desse vídeo é entender como que o filme ali nessa metade praticamente vira a mesa, coloca por água abaixo tudo que foi plantado ali no começo, que nós achávamos, né, que a Amy, ela era essa esposa incrível, apaixonada e que realmente estava desaparecida, a gente achava isso e agora nós achamos o quê? Que ela é uma víbora. Na real, a gente vai entender como que no midpoint a Amy tira a máscara e mostra quem ela realmente é. Bom, gente, quem acompanha aqui este canal também sabe que eu gosto muito quando eu falo da estrutura, eu sempre falo sobre midpoint, e eu percebi que eu nunca falei exatamente sobre a importância do midpoint e por que eu considero ele um momento muito importante para a trama, né? E hoje eu vou tentar aqui esmiuçar para vocês o que é o midpoint e por que ele é tão importante. Pelo menos na minha visão, eu acho que facilita muito entender esse ponto da estrutura. Vamos lá, gente. Normalmente, né, quando a gente fala de estrutura clássica, a gente pensa o quê? 3 atos, né? Início, meio e fim. E aí a gente vai pensar em apresentação, confrontação, resolução. Sid Field já falava isso lá atrás. Só que quando a gente senta para escrever e a gente percebe que o segundo ato é enorme, é quando a gente realmente, sabe assim, é onde tudo acontece, é onde a história realmente se desenvolve, a gente assiste o filme por conta do segundo ato para saber que raio que vai acontecer, como vai desenvolver. E se a gente coloca tudo num negócio só, é o segundo ato, é a confrontação. Pode ser que a gente se perca nesse processo de escrita e fique muito difícil. E é muito comum quando a gente vê um segundo ato um tanto quanto falho, né, difícil da gente assistir, geralmente ele tem um problema de estrutura porque fica muito solto. Quando a gente pensa no midpoint, ele nos ajuda muito a pegar esse primeiro ato e cortar ele ao meio. Normalmente, quando nós falamos sobre estrutura de 3 atos, a gente pensa na estrutura de 3 atos assim. Nós sabemos que basicamente nós temos um primeiro ato, a apresentação, um segundo ato, a confrontação e um terceiro ato, a resolução. Beleza, essa é a estrutura de 3 atos como aprendemos lá atrás, que vem do Sid Field e tudo mais, mas o problema é que ela pode nos levar a alguns problemas no segundo ato, como eu falei. Porque o segundo ato, ele é confrontação, ele é todo o roteiro, ele é praticamente toda a história que nós estamos contando. E se ele é muito grande, muito fácil da gente se perder e da gente não entender como é que essa história vai evoluir. Esse é o maior problema, assim, de muitos roteiristas, é que eles realmente se deparam, e é um problema que eu tinha, inclusive, a gente olha para o segundo ato e a gente não sabe o que fazer. Por isso, eu gosto muito de usar o midpoint, gente, porque ele divide
essa estrutura toda, não só do segundo ato, mas ele divide o filme praticamente ao meio, porque ele se localiza ali, geralmente bem no meio do segundo ato. E aí ele divide, né, essa primeira parte do ato, que eu chamo de 2A, e a segunda parte do segundo ato, que eu chamo de 2B. Você deve estar se perguntando, beleza, eu entendi onde esse midpoint se localiza, mas eu quero entender exatamente o que é esse midpoint, o que ele faz, o que faz esse midpoint ser tão importante. Bom, pra gente falar sobre isso, eu vou usar o livro que eu gosto muito, eu tenho usado ele bastante aqui no canal, né, porque eu acho ele bem objetivo, que é o Save the Cat, do Blake Snyder. Lá, o Blake Snyder vai falar o seguinte, ele não usa muito essa estrutura de 3 atos, quer dizer, ele usa, mas ele gosta de dividir em blocos, mas ele vai falar do midpoint, né? A gente entende que existe esse midpoint e ele vai falar que essa primeira parte, que eu chamo de 2A, que vem antes do midpoint, né, o começo ali do segundo ato, ele dá o nome de Fun and Games. É um momento de diversão. Não necessariamente precisa ser divertido, mas o que ele quer dizer com isso, né? É aquele momento que o nosso herói entrou na jornada e ele tá tentando entender aquele universo. A gente entrou de fato na história e aí a gente vai entender as regras daquele universo, o que acontece. Geralmente, quando a gente vai fazer um trailer, a gente não faço trailer, mas geralmente quando se faz o trailer, quando se vende o filme, essa é a promessa do filme, é o que a gente geralmente compra para assistir, é esse 2A ali, né, que é uma parte mais divertida, de conhecer o universo e tudo mais. O midpoint, ele viria logo depois desse momento aí de diversão, entre muitas aspas, a gente vai entender um pouco melhor isso, mas ele viria para dar uma quebrada, tipo, não, galera, volta aqui pra história, e depois disso as coisas começam a ficar assim um pouco mais complicadas, a parada começa a ficar um pouco sinistra pro nosso herói, né, ou pra nossa heroína. Então, geralmente, no meio, as coisas começam a se complicar ainda mais, pra chegar, enfim, em um momento de queda brusca, geralmente, pode ser que não seja o tipo de estrutura que você esteja usando, mas geralmente as coisas ficam bem caóticas e aí a gente vai ter uma resolução. Então eu queria pensar, por exemplo, aqui, só pra gente entender como as coisas viram, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz toda a análise de Meninas Malvadas, vocês vão entender como o midpoint muda bastante essa história. A gente tem Meninas Malvadas nesse 2A que vem antes do midpoint, né, nessa primeira parte do segundo ato, a gente vai ter o quê? A Casey Heron já entendeu como é que funciona a escola e ela começa a colocar em prática o plano de se vingar da Regina. E aquilo é muito divertido, né, de certa forma. Só que imagina, não tem como a gente sustentar todo esse plano durante o segundo ato inteiro. Quando a gente tem ali no midpoint, ela acaba meio que se tornando a Regina. Então, sabe assim, um feitiço vira contra o feiticeiro? E aí as coisas começam a dá errado para ela. Uma outra coisa interessante pra gente entender o que é esse momento de, entre aspas, diversão, que é vendido pra gente quando a gente vai assistir um filme, é, por exemplo, Harry Potter. O que acontece nesse 2A de Harry Potter? É o Harry entendendo ali como é que funciona Hogwarts, e a gente entendendo, e ele vivendo Hogwarts, e os amigos, e as matérias, enfim, até que as coisas começam a se complicar. Então é bem importante a gente entender que o momento de midpoint, geralmente ele vem pra quebrar essa, opa, volta aqui pra história. A gente ainda tem uma história pra contar, vamos voltar aqui que a parada agora vai ficar séria. Geralmente é isso, tá, gente? Claro que a forma como você vai usar esse midpoint depende muito do tipo de enredo, do tipo de história que você está contando, do tipo de filme, de narrativa que você está criando, né? É muito específico. Você pode ter ali um momento de falsa vitória do protagonista, de falsa derrota do protagonista também, algo que pareça até irreversível. E você também pode ter o caso de que é no midpoint que o filme muda drasticamente, sabe assim? Sabe que assim, quando você tá assistindo o filme, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Geralmente isso acontece no midpoint. Então assim, exemplos desses midpoints que mudam bastante a história é o midpoint talvez mais famoso, que é o de Psicose, que a gente vai ter a Marion morrendo e a gente vai entender que ela não é mais a protagonista, então é uma virada muito diferente na história. E claro que o Hitchcock ele não ia fazer em um momento qualquer, ele escolheu um momento bem específico para fazer essa mudança. Então é uma coisa sempre assim, que se você tem uma grande mudança, uma grande reviravolta, a gente tem que colocar essa reviravolta em pontos específicos da estrutura. Então o midpoint pode ser
uma boa escolha. Um outro exemplo, para citar um exemplo nacional, é o As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marcos Dutra. Eles têm um filme, né, que é de lobisomem, e você vê ali, tipo, muito especificamente que nós temos quase que 2 filmes em um. E é até o midpoint, logo depois a gente tem um outro filme. É realmente bem diferente a estrutura de As Boas Maneiras. Então, são midpoints que eu diria radicais, mas não necessariamente você precisa criar um outro filme a partir do midpoint, tá? Não é isso. É só para vocês entenderem que, dependendo do que você queira contar, pode ser que o midpoint traga até essa mudança super brusca. Mas geralmente ele é um momento irreversível da sua história, que ali, gente, não tem mais pra onde fugir. Eu acho muito interessante a gente ver também Garota Exemplar, porque é um exemplo que o plot twist, ele tá ali no meio também, né? No midpoint. Como que funciona essa primeira parte do segundo ato de Garota Exemplar? Pra mim, o segundo ato, ele começa muito ali quando o Nick começa a ser visto como um possível culpado, quando eles começam a perceber que tinha sangue, e nós entramos na primeira pista. Então, todo esse segundo ato vai ser o Nick em busca dessas pistas. Curiosamente, é bem fun and games, né? Do mal, né? Mas é meio diversão ali da Amy zoando com a cara do Nick. Então, nós vamos ter esse segundo ato todo recolhendo essas evidências que a própria Amy deixa. É o plano que ela criou. Quando ele encontra a última pista e acha de fato o presente dele de casamento, né, que ela deixou, ele tem essa virada de chave e ele fala: meu Deus, foi ela que armou isso tudo. A gente tem o twist que a gente via uma Amy até então e no midpoint a gente vê a Amy de verdade. Então, logo que o Nick encontra, né, o último presente da caça ao tesouro, nós temos, de fato, a apresentação da Amy de verdade. A máscara dela caiu até então e ela vai contar em poucos minutos pra gente tudo que a gente viu nessa primeira parte aí do segundo ato, como que ela inventou e como que ela bolou isso tudo pro Nick se tornar o principal culpado pelo seu desaparecimento e talvez pela sua morte, né? É praticamente a apresentação de uma nova personagem. Aquela Amy que a gente viu, ela tá morta, de fato, porque ela não existe na real, é um personagem criado por ela. E aí é muito interessante ver como todos os elementos que foram plantados lá no começo, eles se contrastam com esses elementos do midpoint. Por exemplo, no começo nós temos um Nick misterioso, né? Nós falamos, poxa, a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. E exatamente no midpoint a gente vai descobrir o que se passava na cabeça dele. The morning of our anniversary, I was gonna ask her for a divorce. Depois nós percebemos que ele demorou um tempo para ir pro bar, né? Passou um tempo. O que aconteceu? A gente ficou se perguntando naquele primeiro vídeo. Também no midpoint ele nos responde. You'd had no alibi. She stage managed me. She knew exactly what I would do, and I fucking did it. I went to the beach, I thought about our marriage, I came back and decided I wanted a divorce. By the time you got home, She was gone. Os inúmeros jogos que nós vemos que ele acumula lá, mandando para a irmã, que talvez ele tenha uma compulsão assim por jogar e comprar jogos, isso é utilizada contra ele, porque o último lugar que ele chega, quando ele encontra o presente, é uma sala cheia de jogos e de coisas supérfluas que ela foi comprando ali no cartão e fazendo dívidas. Então existe uma rima também desses vários jogos para o que a Amy usa contra ele. Como nós falamos, nós fomos lá no começo apresentados para essa Amy doce, feliz, né, que escreve com pompom rosa, que dá essa ideia e essa sensação de uma mulher doce e até ingênua, né? E ela diz que ela está loucamente feliz. E agora que essa Amy criada por ela está morta e ela aparece de fato como ela é, nós temos a revelação dessa personagem. E agora ela fala quase a mesma coisa com essa diferença. I am so much happier now that I'm dead. Então essa Amy doce, gentil, fofa que a gente conheceu, ela tá realmente morta. E não é por acaso que ela vai começando a tirar e a jogar fora no meio do caminho todos esses elementos que a gente viu que colocavam a Amy como essa pessoa doce. A primeira coisa que ela joga fora, por acaso, também é essa caneta de pompom rosa. Então, gente, nesse midpoint, eu acho que dá pra gente entender que Amy se revela e ele entende que ela, na verdade, que armou aquilo tudo. E agora as coisas vão
ficar um pouco mais assim difíceis, né? O cerco vai começar a apertar, porque nós temos uma falsa vitória da Amy, que ela vai se complicar ao longo desse segundo ato não, que ela vai se complicar ao longo dessa segunda parte do segundo ato, e nós também temos uma falsa derrota do Nick, né? Que ele vai precisar ali também se reerguer, utilizar de outros elementos para se reerguer. Vamos dizer que nenhum ganha exatamente, mas eles conseguem um equilíbrio muito esquisito no final. Mas eu acho que isso tá dentro da proposta do filme, e como vocês podem ver, a gente vai ter esse momento que a gente acha que ela realmente venceu, para no final as coisas mudarem um pouco, porque as coisas vão sair do controle e vão ter outras forças ali contra esses personagens. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido de fato como o midpoint pode ser usado de uma forma bem efetiva. Então é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada por estarem até aqui comigo. Não esqueça de deixar seu like, tá? Um beijo, tchau!